Papa Caça Debate. Patrick Oliveira. Olha, 11h04. Deixa eu dar um recadinho aqui sobre o Arrelic Berinjela. O Arrelic Berinjela é um excelente emagrecedor que está querendo perder peso. Quem está querendo perder peso, o Arrelic Berinjela, ele contém sua fórmula berinjela, chia, carqueja e muitos outros componentes que irão ajudar você a perder peso. Quem toma o Arrelic Berinjela elimina azia, gastrite, queimou no estômago, enxaqueca e enjoo. O Arrelic Berinjela, ele também elimina peso nas pernas, formigamento, varizes e ainda ajuda a prevenir contra infarto. O Arrelic Berinjela, ele desobstrui seu sistema respiratório afetado por gripes e viroses. Tome 3 vezes ao dia, vá hoje mesmo nas melhores farmácias e adquira o seu Arrelic Berinjela em líquido ou cápsula. 11h05, estou recebendo aqui o pessoal do Banco do Nordeste. A agência aqui de Bom Conselho de Papacaça. Vamos falar sobre a movimentação, sobre as ações, sobre o Banco do Nordeste aqui em nossa região. E eu recebo aqui o Fernando Freitas, ele que é gerente da carteira rural. Ele vai cumprimentar a população de Bom Conselho e de toda a região. Fernando, muito bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia, ouvintes da Rádio Papacaça. Dizer que é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e estamos aqui para alguns esclarecimentos sobre o papel do Banco Nordeste na cidade e na região, e estamos à disposição da população. Você pode participar pelo nosso painel interativo, se tiver alguma dúvida, 981-7505-78, pode mandar a sua mensagem de texto. O gerente da agência está por aqui, o Simões, é isso? Muito bom dia, Simões. Bom dia, Patrick, bom dia, comunidade de Bom Conselho. A gente é motivo de satisfação poder ter essa oportunidade de adentrar ao lado dos milhares de bom conselhenses para poder esclarecer dúvidas, trazer soluções de crédito. Muitas vezes, Patrick, existem sonhos aí guardados, né, na comunidade, nas pessoas que não sabem que pode contar com o Banco Nordeste para poder tirar esse sonho e tornar ele realidade. Então a gente vem aqui também justamente para ser um instrumento de tornar que esse sonho seja realidade, né? Muito bem. Ô Simões, você assumiu a agência em janeiro. Como é que estão os trabalhos esse ano de 2022? Claro, 2021 pandemia, 2020 também aquela agonia, 2022 a coisa um tanto quanto sossegada. Como é que está a situação na agência? Patrick, a agência de Bom Conselho, ela foi inaugurada no ano de 2014, né? Nesse período, para você ter uma ideia, a gente já tem movimentações financeiras em torno de 280 milhões de reais nesse período. Então, assim, eu vejo como um instrumento muito importante para o desenvolvimento da atividade econômica, não só do setor rural, mas como setor comercial, para o município de Bom Conselho, né? Essas ações vêm fazer com que Bom Conselho seja inserido no contexto da economia regional do estado de Pernambuco, e isso eu acredito que a agência tem feito com destaque. Houve de fato a questão da pandemia, que todos nós fomos afetados por ela, e o banco, ele enquanto um órgão de instrumento do governo federal, ele atuou bastante, né, e foi muito solidário com os nossos agricultores e comerciantes. Tiveram medidas emergenciais para a gente atravessar juntos, né? O banco não é feito, o banco não é individual, ele é coletivo, ele é uma construção nossa. Então, ajudamos a construir, a atravessar junto esse período de dificuldade. Com que ações? No ano de 2020, que foi o ano mais forte da pandemia, todas as operações de crédito do setor comercial, por exemplo, que foi o mais afetado com o fechamento das atividades econômicas, suspensão do seu movimento, do seu fluxo de pessoas, o banco suspendeu todos os pagamentos. Então, quem tinha prestação de maio, junho, julho, agosto, ele ficou sem pagar, né, prorrogando todas essas operações para o ano de 2021. Então, isso por si só, Patrick, foi um instrumento muito importante para fazer com que os comércios tivessem condições de permanecer de portas fechadas, mas que eles não viessem a ter uma dificuldade maior no fluxo de caixa. Imagina você ter prestações junto ao FNE, que é administrado pelo Banco Nordeste, e de repente você fechar suas portas e ter aquelas operações tendo que pagar. Então o banco foi sensível nesse aspecto e suspendeu esses pagamentos. Então isso por si só já foi uma injeção de
de ânimo, uma injeção de capital nessas empresas. Aliado a isso, tivemos ainda outras ações que foi o próprio crédito. A gente suspendeu os pagamentos e ainda injetou mais recursos na economia. A gente teve um crédito emergencial que a gente liberava até R$100 mil por empresa, com a taxa de juros de 2,5% ao ano, né? Quer dizer, não corrigia nem os indicadores de inflação. Então foi outra ação que o banco veio a se somar também nesses esforços de pandemia. Passado o momento mais crítico, a agência continua fazendo novas operações de crédito. Para você ter uma ideia, ano passado a agência do Banco Bom Conselho destinou para o comércio local, não só para o comércio, para a agricultura, para todos os setores, comércio, serviço e indústria, em torno de 30 milhões de operações contratadas aqui na região do Bom Conselho. Quer dizer, então tem uma movimentação interessante, o Banco do Nordeste aqui em Bom Conselho, e é o banco que está próximo. E pegando aqui, falando sobre a área rural e muito mais, o gerente da carteira rural, o Fernando, ele cuida dessa área, mas tem gente que pensa que o banco é voltado somente para a área rural, e não é dessa forma, não é, Fernando ou Simões? Pode ficar à vontade. Pois é, a gente trabalha tanto na área comercial, industrial e de setor de serviços, né? A gente somos mais conhecidos de fato pelo setor rural, né? Porque o banco tem 70 anos de história, né? E ao longo desses 70 anos, de fato, como a economia nordestina de fato era um pouco mais rural, e esse é o foco do Banco Nordeste, fazer com que a economia do Nordeste ela diminua a desigualdade regional que tem em relação às outras economias mais dinâmicas do país, que é a região sul mais voltada para a industrialização. Então o foco do banco é isso, é fazer essa diminuição. E como é que se diminui? Atraindo novos empreendimentos, seja no setor rural também, o agronegócio, que sustenta parte significativa da economia do país, mas também as indústrias, onde tem um salário mais agregado e é fonte geradora de receitas para movimentar a economia. Então o banco ele atua em todos os setores, e parte desses financiamentos, né, que a gente relatou do ano passado em torno de 30 milhões, eles foram bem distribuídos em todas as cadeias produtivas, tanto rural, comercial e industrial. Né? Muito bem. Ô Fernando, na sua área, na área que você comanda, e é carteira rural, como é que você pode falar para quem nos escuta nesse momento sobre a sua atuação no banco? Então, Patrick, eu cheguei aqui na agência em janeiro de 2018 e por volta de junho de 2020 eu assumi a carteira da categoria rural, tá? Entre outras linhas de crédito, a gente tem o Pronaf B, que é aquelas pessoas que têm DAP B, que podem adquirir créditos a partir de R$6 mil, de até R$6 mil, tá certo? Que é administrado pelo pessoal do AgroAmigo, que é a microfinança rural, né? A gente tem a microfinança rural e a urbana. A urbana é administrada pelo pessoal do Crédito Amigo, né? São aquelas pessoas que são informais e tem um salão de beleza, manicure, tem uma banca na feira, ou qualquer tipo de coisa desse mercado informal. O Crédito Amigo, ele é um crédito orientado, né? Tem os administradores de crédito, eles orientam, ensinam e estimulam esse crédito. E tem a parte rural também, que é o Pronaf, né? Então, várias linhas de crédito, entre elas tem o Pronaf B, são aquelas pessoas que têm DAP, são os pronafianos que eles vivem da agricultura, tanto em subsistência, e o excedente eles vendem, tá? Então esses se adaptam e se credenciam a participar da linha de crédito do Pronaf. Ele pode ir até R$200 mil, dependendo da faixa da sua DAP, da sua renda. E tem a área rural, que é o FNE rural, né? Que é aquela pessoa que ele por exemplo, é médico e também é pecuarista, ele tem um mercado, um comércio, mas também planta e cria animais, que é a principal atividade econômica aqui da região, né? Nós estamos na bacia leiteira da região de Alagoas e Pernambuco, aqui é muito forte, né? Que é a bovinocultura de leite, né? Então muitos aqui vivem da atividade do leite e revendem para as principais empresas e indústrias daqui da região, e vende aquele excedente também do porta em porta, aquelas pessoas que vendem o leite na moto, que né? Aquele R$2 o leite e tal.
e também na parte de queijo, dos derivados do leite, né? E nós atendemos toda essa população, né? O crédito rural, tudo que você imaginar que for para área rural, de construção de cerca, reforma de barreiro, comprar uma ordenha, acabar com aquela história de fazer ordenha na mão, você comprar uma ordenha para fazer isso, você reformar a cerca, você construir coxos, então toda essa área, compra de animais, tudo isso que for destinado, que tiver alguma relação, plantio de palma, plantio de capim, tudo que for destinado à área rural, nós financiamos, né? A pessoa procura um projetista, dependendo do valor, e ele vai na propriedade, visita, como eu também visito, né? A maioria eu visito praticamente todos os meus clientes, né? Tiro um dia para visitar 10, 12. A área de Bom Conselho é uma área muito grande, né? Uhum. E aí a gente visita, orienta esse pessoal, e tudo que for destinado à área rural, pode ter certeza que o agricultor, o pecuarista aqui da região, ele vai ter acesso a esse crédito. Deixa eu te perguntar o seguinte, falando em crédito e tal, na sua visão, na sua leitura, para o agricultor, qual a linha de crédito oferecida pelo banco, especialmente para o agricultor? Tá, então, Patrick, a gente está numa época que, ano passado, eu em algumas conversas com outras agências, principalmente de Alagoas, a gente percebeu que o cultivo de milho era um agregado, uma nova cultura que estava surgindo na região. Isso em Alagoas e Sergipe já está consolidado, né? E Pernambuco ainda não tinha. E alguns estudos mostram que o clima, a região é muito melhor, muito mais favorável em Pernambuco, principalmente nessa região de Bom Conselho, de Iati, de Terezinha, de Lagoa do Ouro, de Correntes, toda essa região aqui de Garanhuns, ela tem um clima muito mais favorável do que Alagoas e Sergipe. Tanto que Sergipe é um estado menor do que Pernambuco. As pessoas estavam vindo para Pernambuco e para Alagoas arrendarem terras para plantar um milho. Uhum. Que veja que coisa, eu conversando com o pessoal, o que é que entende? Eles vinham para Pernambuco para arrendar a terra, produzir o milho em Pernambuco e vendia em Pernambuco. Mas a receita ia para Sergipe, ia para Alagoas. Uhum. Entendeu? Então, quando foi em outubro do ano passado, montamos até aqui na rádio, no auditório, uma reunião com alguns agricultores para mostrar que nós temos essa linha de crédito que chama de custeio agrícola do milho. Não é aquele milho para silagem, é aquele milho que ele vai secar e vai ser vendido para grão, tá? E aí, por nossa surpresa, mais de 60 pessoas apareceram interessadas nessa proposta, né? E esse ano, com a ajuda de projetistas, de técnicos, do pessoal da superintendência, fizemos um mutirão, um esforço e conseguimos consolidar, né? Ainda está em fase de tramitação, mas os contratos já começaram a sair, alguns créditos já começaram a sair, e aproximadamente esse ano vamos liberar para o custeio agrícola na região algo em torno de 7 milhões de reais, né? É um avanço, né? É uma forma de fomentar a região, né? Tornar Bom Conselho e essas regiões daqui, dessas cidades vizinhas, uma nova fronteira do milho. Só para você ter ideia, tudo que produzir em Pernambuco de milho hoje, ele precisa de 10 vezes mais. Então, tudo que for produzido, mais ou menos, vamos plantar algo em torno de 3 mil hectares aqui, que em algumas indústrias de Alagoas, ou de Garanhuns, ou de São Bento Una, a produção é o que eles precisam para 30 dias. Então imagina a demanda que tem, né? Muitos agricultores ano passado fizeram com recurso próprio e venderam a safra sem nem precisar colher. A pessoa que compra, ela já leva a carreta, já leva a colheitadeira para a própria roça e já colhe lá, tá? Então, quem pode adquirir, quem pode participar dessa linha de crédito, tá? Pode participar o pronafiano, pode participar o empreendedor rural, tá? A garantia esse ano foi apenas da safra. Então, você podia arrendar uma terra e plantar nela, não tinha problema, que a garantia ia ser a própria safra, tá certo? Então, conseguimos muitos clientes ficaram interessados nisso aí,
tá? Então é uma coisa que veio para ficar, né? Eu apostei muito nisso, perdi muitas noites de sono, né? Apostando nisso, porque eu via que os clientes iam lá na agência, Fernando, já tá tudo arado, e o crédito vai sair meio onde vai. Eu ligava o pessoal das empresas que vendiam insumo, Fernando, já emiti 1 milhão de nota aqui, e meu Deus do céu, vai sair, vai dar certo, e graças a Deus a coisa aconteceu, tá dando certo, tá saindo, né? E esse ano até 300 mil para o pessoal do FNE e 200 mil, até 200 mil para o pessoal do Pronaf, tá? Por que esses valores, Fernando? Atrelado a isso, existe um seguro, tá? Que é um seguro administrado pelo governo federal, que se chama de Proagro, que a depender da sua categoria no banco, ele pode ser de 3 até 5% do valor financiado, tá? Que ele é pago na liberação do crédito. Se você usar ou não, você tem que pagar, tá? E a depender, porque assim, o milho é uma coisa que tem tudo para dar certo, mas vai depender da chuva, né? E a chuva a gente não administra, né? Então o Proagro vem para auxiliar, para encorajar aqueles que têm a determinação e têm a vontade de ir para o campo para plantar, né? E a depender de se chover muito, se chover pouco, o Proagro cobre parte do, vamos dizer assim, do desperdício, do que der errado, tá? Então, assim, eu creio muito nesse projeto e eu acho que é um pequeno passo e que tenho certeza que Bom Conselho e região vai se tornar uma fronteira agrícola do milho, sem dúvida nenhuma. Para quem é da área urbana, para quem é comerciante, quer dar aquela guinada, então quer abrir o negócio, Simões, existe lá no Banco do Nordeste alguma linha de crédito? E qual a principal para quem é dessa linha, para quem é dessa categoria? Bom, Patrick, como a gente tinha falado, o banco ele atua nas diversas áreas: comércio, indústria, serviço, não só rural. O rural é forte, bem conhecido, bem consolidado, né? Mas na área comercial, como é que funciona? Primeiro passo, o cliente fazer o cadastro da empresa dele, né? O banco tem que conhecer quem são os seus representantes, quanto é seu faturamento, porque a partir desse cadastro realizado, o banco vai gerar um limite de crédito. Esse limite de crédito, ele é com base justamente no faturamento do empreendimento, né? Porque tem que existir uma capacidade de pagamento para aquela obrigação que está sendo tomada. Então, realizar o cadastro, algo em torno de 24 horas está ok, o cliente já tem a condição de saber quanto é o limite de crédito que o banco vai poder disponibilizar para aquele tipo de empreendimento. Aí você me pergunta, mas o cliente ainda não existe nem o CNPJ, ele tem a ideia e quer abrir um empreendimento. O banco vai financiar também? Financia. O banco trabalha tanto com empresas consolidadas, como também financia empresas em implantação. Como é que funciona e qual a diferença de uma para a outra? As empresas consolidadas, o banco analisa justamente o faturamento dos últimos 12 meses, né? Que é quando a gente for fazer o cadastro da empreendimento, a gente vai pedir contrato social, vai pedir o faturamento declarado para a Receita Federal, PG-10, com o respectivo recibo, e a gente consegue finalizar, formatar esse cadastro e gerar esse limite. E empresa em implantação, como é que o banco vai gerar um limite de crédito para ela? As pessoas, quando estão com o sonho de abrir um empreendimento, evidentemente ela tem mais ou menos em mente o que ela vai vender, quanto ela vai vender, quantos de receita ela vai gerar com aquele empreendimento. Então o banco tem formulário específico para poder a empresa ou o empreendedor apresentar a previsão de faturamento para aquele negócio, né? E com base nessa previsão de faturamento para os próximos 12 meses é que o banco vai gerar um limite de crédito para aquele empreendimento. Claro que tem que ser algo factível, tem que ser algo que tenha um mínimo de estudo para poder o camarada acessar a linha de acordo com a sua também capacidade de pagamento. Empresa de implantação, o banco entende que o que ela necessita é o investimento inicial, é aquela reforma, é aquela compra daquela máquina, o equipamento, para poder a empresa começar a iniciar seu pontapé inicial, né? E gerar receitas capazes de pagar esse investimento. Associado a isso, ele vai ter também acesso a 30%, até 30% do que ele gerar de investimento, um capital de giro justamente nas mesmas condições, taxas e prazo do investimento.
Eu digo isso porque o produto de investimento, ele agrega um prazo mais longo, né? Eu não posso emprestar um dinheiro para uma empresa que está se implantando hoje e amanhã ela já começar a reembolsar o banco. Eu praticamente estou decretando a falência desse empreendimento. Então eu tenho que ter uma consciência que quando a empresa está implantando, ela tem que ter um tempo de maturação. Então, para isso, o banco trabalha com a carência que vai de acordo com cada negócio, com cada tipo de negócio, cada necessidade. Então, o banco vai trabalhar com prazos de até 12 anos e carência de até 24 meses, que é justamente esse tempo necessário para ocorrer essa maturação do negócio e o empreendimento poder se pagar. Empresa já implantada, que já tem faturamento, que já está no mercado consolidado, a gente faz o cadastro também, gera-se o limite de crédito e aí a gente tem tanto capital de giro, nosso capital de giro vai até 36 meses, com até 12 de carência. Na carência o cliente paga apenas os juros da operação para não ficar uma coisa acumulando e virar uma bola de neve, né? E também temos o investimento, que é o investimento para os empreendimentos. Precisa-se de um veículo para poder fazer transporte de mercadorias, ele precisa fazer uma reforma, ele precisa de uma câmara fria, ele precisa de algo que vá agregar naquele empreendimento ou vá fazer uma reforma que vá melhorar o aspecto do empreendimento. A gente tá junto. Então o banco tem um conjunto de soluções para cada tipo de sonho, cada tipo de empreendimento que o empresário tem a necessidade. Basta ele procurar a agência, procurar o gerente da carteira dele, que a gente vai dar a ação necessária para atendê-lo da melhor forma possível. Além de tudo isso, condições, facilidade. Porque em condições, para que o sujeito, como você falou aí, quem está começando, enfim, o banco tem esse serviço de oferecer o valor, claro, e dando uma carência para que o sujeito possa se organizar para assim começar a pagar o empréstimo. Quer dizer, é uma facilidade e é um negócio bom para quem está abrindo um negócio agora, por exemplo, né, Cebolas? De fato, Patrick. O Banco Nordeste, para vocês terem uma ideia, ele é agente exclusivo do FNE. O que é o FNE? O FNE é o Fundo Constitucional do Nordeste, que são recursos que são oriundos do imposto, do pagador do imposto do Brasil. Uma parte desses recursos ela é destinado para todos os fundos constitucionais que foram criados com a Constituição de 88 e destinado uma parte para o Nordeste, outra para o Norte e outra para o Centro-Oeste. No Nordeste foi criado o Banco Nordeste justamente para gerir esses recursos do Fundo Constitucional, né? Então, quais as vantagens do recurso do FNE? Uma, ele não tem IOF, né? Segundo, ele tem taxas de juros subsidiadas, né? Para você ter uma ideia, a gente hoje está com capital de giro a 0,82 para os empreendimentos. Na condição de Selic a algo em torno de 0,12% ao ano, uma taxa de juros 0,72, ela está abaixo do que é a taxa referencial da economia, né? Prazo para o empreendimento, tanto para capital de giro como para implantação de novos empreendimentos, a gente tem uma condição diferenciada, né? O fundo ele suporta financiar os empreendimentos com longo prazo, que é uma coisa que a gente precisa e tem necessidade de atrair bastante recurso, principalmente no Nordeste. Ano passado, para vocês terem ideia, o banco destinou mais de 30 bilhões em recursos para novos empreendimentos. E aí, quando a gente fala em cifras tão altas, Patrick, de bilhões, a gente está falando do microempresário aos grandes empreendimentos, né? Quando a gente fala de 30 bilhões, não são os grandes empresários que estão tomando esses recursos, mas sim são os pequenos, porque a nossa obrigação é pulverizar ao máximo os empresários. A gente tem os recursos, a gente tem os portes prioritários, que são das MPS até as empresas de médio porte, que é onde basicamente esses recursos são alocados. Claro, a gente não pode simplesmente alocar os recursos com as MPE, mas a gente também tem que criar as condições favoráveis para a infraestrutura desses empreendimentos funcionar. Então é por isso que a gente também financia empreendimentos como linhas de transmissão, torres eólicas para geração de energia, porque isso que vai formar a base para que todos os empreendimentos grandes, médios e pequenos possam crescer e desenvolver. Tem participações aqui pelo painel interativo antes do intervalo. Bom dia, Patrick. Minha namorada mora
no sítio Caibras. Ela fez um agroamigo. O último boleto vence em outubro. Se pagar até o mês de agosto, qual o tempo para renovar? Pois não. Então, essa linha de crédito, Patrick, é uma linha de crédito que é subsidiada pelo banco. Então você faz o financiamento de R$6.000 e paga com 2 parcelas anuais de 1.800, né? Você imagina, essa conta não fecha, né? Qual o banco que queria fazer isso? Emprestar 6 e receber 2 de 1.800. Tá? Então, existe a renovação, né, disso aí. Então, até 60 dias, ele pode antecipar esse crédito até 60 dias, tá? E automaticamente ele pode se dirigir à agência do Agroamigo para solicitar essa renovação, né? Contanto que ele tenha aplicado o crédito corretamente. E aí ele pode se dirigir à agência do Agroamigo, que fica ali na Avenida Nova, perto do Detran, procurar os agentes de crédito lá e solicitar essa renovação. E ele tem um limite de até, se eu não me engano, R$15.000 para fazer parte dessa linha de crédito, que é o Pronaf B. Então ele pode ter até 2 renovações. A partir da terceira, se ele passar desse limite, ele pode adquirir pode entrar nessa linha de crédito ainda, mas ele não vai ter mais o bônus. Se ele não tiver mais o bônus, você vai tirar 6.000, você vai pagar 2 parcelas de 3.000, mais uns juros que é subsidiado, que também não é ruim, né? Chegou aqui uma pergunta. Patrick, bom dia. Eu queria que eles explicassem qual a diferença de agroamigo para crédito amigo. Acho que é isso. Então, o agroamigo é o microcrédito orientado da parte rural. E o crédito amigo é da área urbana, tá? Mas não é na área urbana, mas, por exemplo, a pessoa pode morar na zona rural, mas lá ele tem uma borracharia, então ele pode acessar o crédito amigo, mas ele também, além da borracharia, ele cria algumas vacas lá que ele produz leite. Ele também pode acessar o agroamigo. Não é que um não possa acessar o outro, tá? Então o agroamigo é destinado à parte rural, o crédito amigo é um microcrédito orientado para a área urbana, tá certo? E eu falo orientado porque tem os agentes de crédito que eles vão te visitar, vão mostrar as condições, vão te orientar, fazer reuniões com as pessoas, mostrando que a facilidade do crédito, de existir essa renovação, tá certo? O crédito amigo, tanto o crédito amigo também quanto o agroamigo. 11h31, eu vou aqui abrir o intervalo, retornaremos já, hoje com o Simões, gerente da agência do Banco do Nordeste, aqui em Bom Conselho, Fernando Freitas. Ele cuida da carteira rural. Se tem alguma dúvida, manda para cá, nosso WhatsApp 981750578. Algumas perguntas na volta do intervalo, vou destacar e eles vão responder aqui na programação da 102,9. Continue aí, não saia daí, permaneça aí. Rádio Papacaça, uma questão de amor com você. Para acompanhar as mudanças que o mundo está nos trazendo, você precisa tomar a decisão de cuidar da sua saúde. Você que vive em ritmo acelerado, se alimenta mal, te causando azia, queimação, refluxo, gastrite, úlcera e outros males. Tome o amargo 3 vezes ao dia, sempre depois das refeições. E se você também estiver com gordura no fígado, colesterol, triglicerídeos, açúcar alto e com retenção de líquido, o amargo vai te fazer uma limpeza no organismo, controlando suas taxas. Amargo, nas versões líquido, cápsula e também o amargo berinjela, que além de todos esses benefícios, ainda te ajuda na perda de peso. À venda nas farmácias. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Agora, a sua casa de investimentos. Olha quem chegou, JBN Renault. Olha quem chegou, JBN Renault. Tecnologia com inovação, muita economia, gente com amor pelo que faz. Chegou a concessionária Renault em Garanhuns, a mais nova concessionária da cidade. Avenida Euclides Dourado, Heliópolis. Fone 87 99949 0010. Venha conhecer. Chegou JBN Renault. Rádio Papacaça, sempre com o povo. Papacaça Debate.
Oliveira. Opa, de volta aqui com o nosso debate nesta terça-feira, né? Nessa terça-feira, várias perguntas, participações aqui pelo nosso painel interativo. Você pode marcar a presença, 981750578, manda a sua pergunta para cá e o pessoal vai responder referente ao Banco do Nordeste. Eu tenho aqui, vou começar de baixo para cima. Patrick, bom dia. Eu tenho uma conta em uma outra agência bancária, porém, existe a possibilidade de transferir para o Banco do Nordeste e fazer a movimentação lá. Como é que eu devo proceder? Bem, Patrick, nesse caso, o cliente, eu aconselho que ele compareça à nossa agência, pode ou me procurar, o Simões ou a Elisângela, a gerente nossa da carteira comercial, e iniciar esse relacionamento com o banco. Ele vai aí fazer o cadastro. Claro que esse relacionamento que ele construiu ao longo desse período com, não só com o Banco do Brasil, mas com todas as outras instituições financeiras, ela é importante, né? Que isso já demonstra uma capacidade financeira junto ao sistema financeiro, mas aí ele vai fazer o cadastro com a gente, gerar um limite e iniciar essa nova história com o Banco Nordeste também. Teremos prazer e satisfação em recebê-los e poder sugerir as linhas de crédito mais pertinentes para aquele empreendimento. Aqui uma outra. Patrick, bom dia. Eu tenho um pequeno negócio, porém eu quero dar um guinado no meu negócio. Que tipo de serviço o Banco do Nordeste pode me oferecer? Existe uma linha de crédito específica para isso? Queria que eles detalhassem, por favor. Então temos sim, Patrick. Temos esses empreendimentos que já estão consolidados, que precisam crescer, dar aquele upgrade. A gente tem as linhas de investimento, né? Que é justamente para isso, a reforma do seu empreendimento, a compra de novos equipamentos, a ampliação, até a realocação do empreendimento a gente consegue financiar. Ou seja, o que seria realocação? Ele está funcionando em um determinado ponto que não está o mais adequado e apareceu a oportunidade dele comprar um ponto mais estruturado, num ambiente mais favorável para o desenvolvimento daquele negócio, numa rua mais comercial. A gente financia a aquisição desse empreendimento, financia em condições favoráveis também, com recursos do FNE, com longo prazo, que realmente precisa, e a reforma daquela nova sede daquela empresa. Então o banco tem soluções para todos os níveis de empreendimento, até para algo que está em alta agora, que são as linhas de energias renováveis, né? A empresa tem lá seu consumo de energia de 2, 3, 4 mil reais, o banco financia a aquisição dessas placas. São operações que com baixo estudo de capacidade de pagamento, uma vez que esse estudo de capacidade de pagamento ele já é dado. Se eu tenho um comprometimento médio já de 2, 3 mil reais, então eu já sei quanto é a minha capacidade de pagamento. Vou fazer um projeto com viabilidade nesse nível de parcela e aí o banco financia em até 12 anos a sua geração de energia fotovoltaica, né? Basta para isso, para quem já tem cadastro no banco, ele vai procurar uma dessas empresas que instalam essas linhas de crédito de energia solar, apresenta ao banco juntamente com a conta de energia que gerou aquele projeto, e o banco vai apresentar quais são as necessidades adicionais que a gente precisa. Quando eu falo de necessidades adicionais, seriam ou garantias adicionais ou alguma documentação necessária para viabilizar aquele empreendimento. Há uma outra participação. Patrick, bom dia. Eu queria saber sobre o Banco do Nordeste, se ele funciona como outros bancos. Se eu posso abrir uma conta corrente, conta poupança, eu posso fazer transferência via Pix. Como é que funciona do Banco do Nordeste? Eu gosto do banco porque é aqui de Bom Conselho. E tem gente aqui, porém eu não tenho muita informação. É uma dúvida, inclusive, Simões, como é que funciona essa questão lá do Banco do Nordeste? É uma dúvida recorrente, Patrick. Muita gente, quando chega no banco pela primeira vez, se surpreende. Porque o Banco do Nordeste é uma instituição financeira igual a outra qualquer do Brasil. É igual ao Banco do Brasil, igual ao Santander. Todos os produtos de linhas de crédito que esses outros bancos comerciais oferecem, o banco tem a oferecer também. Horário, a gente atende igual ao sistema bancário tradicional. A gente tem conta corrente, com talão de cheque, com internet bank, com soluções para pessoa física e jurídica, financiamentos os mais diversos possíveis. A diferença do Banco Nordeste para as outras instituições, além do FNE, que é o Fundo Constitucional, que são esses recursos subsidiados que a gente operacionaliza, é que é um banco feito de conterrâneos, né? Nós somos um banco que a sede dele é em Fortaleza,
A diretoria, basicamente, e todo o seu corpo funcional, ela é feita de pessoas daqui do Nordeste, então a gente tem condições de fazer uma leitura mais adequada do atendimento da região, uma vez que a gente é daqui, né? Então a gente sabe o linguajar, a gente sabe as necessidades, a gente sabe as dificuldades e a gente faz com que isso transpareça no nosso atendimento para a nossa clientela, né? A gente não tem simplesmente clientes, a gente tem amigos, né? Que a gente trabalha nessa filosofia e a gente sabe que tudo que a gente puder fazer para melhorar a atividade econômica da nossa região, a gente está ajudando também a melhorar o nível de vida das pessoas dessa região. Então isso é o nosso compromisso. O sujeito pode chegar lá, abrir uma conta, eu quero abrir uma conta corrente, uma conta poupança para depositar o meu dinheiro, para ficar lá rendendo aquele tiquinho por mês, também pode fazer lá do Banco do Nordeste. O banco não só empresta, como também toma emprestado, né? Se aquele cliente não estiver precisando de empréstimo, ele também pode guardar dinheiro junto com a gente. A gente tem CDB, a gente tem aplicações financeiras das mais diversas e vamos brigar também por uma taxazinha para rentabilizar o máximo possível aquele capital que está sendo confiado para a nossa instituição financeira. Aqui uma outra pergunta. Bom dia. Minha última parcela do Agroamigo é em setembro. Se eu pagar em junho, eu já posso renovar o meu empréstimo? Aí é com o Fernando. Então, ouvinte, o prazo são 60 dias, né? Que você pode renovar. Se ela é em setembro, não é isso? Setembro, isso. Então, julho, né? Isso, quer pagar em junho. Se pagar em junho, mês que vem, julho, eu já posso renovar? Ela teria que pagar julho, né? Que seriam 60 dias antes do vencimento da parcela dela. Uhum. E daquele mesmo prospecto, ela vai, antecipa até 60 dias e pode renovar, buscar a ajuda do pessoal lá do Agroamigo, sem problema. Aqui uma outra. Patrick, bom dia. Eu tenho uma amiga que ela fez um empréstimo do banco. Ela pegou 3 mil e pagou 2 mil e pouco. É verdade? Como é que funciona? Existe aquele procedimento. Como é que se chama? Exatamente. Patrick, a gente tem algumas linhas de crédito que são subsidiadas, principalmente na área rural, que entre elas, né, tem o Agroamigo, né, que você pega 6 e você tem um rebate, um desconto de 40%. Então você paga 2 parcelas anuais de R$ 1.800, né? Isso é um Pronaf B, que você pode utilizar isso até o limite de 15 mil. Tá? Tem um Pronaf A, tá? Que é aquele Pronaf para os assentamentos, né? Alguns assentamentos podem sugerir esse crédito, que também tem um rebate de 42%. Então você tira até o limite até R$31 mil e paga com 16 mil, tá? Dividido isso em até 6 anos ou 8 anos, com 3 anos de carência. E os juros e das outras operações que não tem esse rebate. Mas, por exemplo, no Pronaf maior, que chama o Pronaf que tem a DAP-V, que é a DAP variável, você pode tirar créditos de até 35 mil com garantia de aval. E se, por exemplo, o agricultor quiser fazer o plantio de palma, capim, ele vai pagar somente 3% ao ano. Se ele quiser adquirir animais, a taxa aumenta um pouquinho, fica de 4,5% ao ano. Então, mesmo assim, são taxas que em mercado nenhum você consegue isso, né? Então, você pega a taxa de 3% ao ano, o banco te dá a possibilidade de carência também de até 12 ou 24 meses. Então, se fizer uma operação hoje de 24 meses, você vai pagar daqui a 3 anos essa operação com a taxa fixa de 3% ou a taxa fixa de 4,5%. Tá? Então, são possibilidades e ferramentas que o banco disponibiliza que nenhum outro tem. Só queria acrescentar, Patrick, que assim, o banco ele trabalha com condições bem vantajosas, diferenciadas. Agora a gente trabalha com linhas de financiamento, não empréstimo. Qual a diferença disso? Todos os recursos que são solicitados junto ao banco, eles têm causas específicas, que o objetivo é fomentar o desenvolvimento da região, a atividade comercial ou a atividade produtiva daquele empreendimento, né? Então, o cliente ele chega, ele vai tirar esses R$6 mil, por exemplo, da atividade do Agroamigo, ele tem uma finalidade específica que para esse recurso ser aplicado. Então são 2 vaquinhas que ele vai comprar, então vai sair no contrato dele que tem que comprar 2 vaquinhas com aquele recurso. Então o nosso agente de crédito, além dele orientar, ele também vai lá acompanhar a aplicação desse recurso, porque isso é muito importante que isso seja dito para
que essa finalidade do programa, ela cumpra seu objetivo, né? Porque quando o agricultor ele compra os animais ou investe naquilo que está sendo proposto para o desenvolvimento da atividade dele, a tendência é que aquele recurso ele se multiplique e gere condições mais favoráveis para que ele continue e permaneça na sua atividade comercial, sendo produtiva com dignidade, que esse é o objetivo nosso. Com relação ao que Simões falou, em algumas reuniões que eu participava, justamente dessa linha de crédito do AgroAmigo, entre outras também, tá? Me dava uma tristeza muito grande saber que a pessoa pegou aquele crédito de 6 mil, que era para comprar 2 vacas, e na verdade ele comprou uma moto, ele pagou uma dívida, ele emprestou o dinheiro, tá? Ele não usou a finalidade que era a compra dos animais. E aí ele tem que ser interpelado, ele não pode mais tirar crédito no banco, tá? Muda essa finalidade, perde o bônus, tá? Então, como o Simões falou, esse crédito é orientado, tá? Esse investimento, vai lá, sai no seu instrumento de crédito, o que é que você adquiriu? Então você comprou 3 vacas, 5 vacas, você contratou 20 horas de máquina para reformar o seu açude, você comprou 1 quilômetro de cerca. Então você tem que fazer de acordo com o que você solicitou, tá? Existem verificações constantes dos técnicos para saber se o empreendimento está indo corretamente, tá certo? Então a inaplicação do crédito, algum tempo atrás era muito alta. Hoje, graças a Deus, com as reuniões, o pessoal do AgroAmigo, das associações que nos ajudam muito a orientar os parceiros que o crédito tem que ser orientado, que é uma coisa cumulativa, é um cíclico, entendeu? É que você pega, você renova, você pega, você renova. Então, se você fizer essa renovação, tende sempre a crescer e seu comércio e sua atividade sempre a multiplicar. Tem uma pergunta aqui, vê se consegue me entender aqui. Bom dia, Patrick. Tire uma dúvida para mim, por favor. Eu fiz o AgroAmigo o ano passado, no mês de novembro, e fiquei esperando a ligação para dizer se foi aprovado. E até hoje não recebi ligação nenhuma, acho, porque disseram que primeiro tem que sair o resultado de quem já tinha feito que estava renovado. E conseguisse entender aí a dúvida da moça? Como é que tu consegue resolver? Bom, então, o AgroAmigo tem essa forma de se trabalhar, que existe as renovações e o primeiro crédito, tá? Em algumas localidades, esse primeiro crédito passa por uma série de outros requisitos. Então, 100% de todos esses primeiros créditos, os assessores do AgroAmigo vão visitar a localidade, porque existem alguns índices de inadimplência em determinadas localidades que são mais altos do que o outro, tá? Então, isso leva em conta. Às vezes eu fui para algumas reuniões do pessoal do conselho, mas às vezes o rapaz diz que mora em determinada localidade, mas na verdade não mora, e tá vindo para cá porque na comunidade dele o pessoal não quer fazer, porque o índice de inadimplência é alto, então ele diz que mora aqui e tal. Enfim, a renovação é mais fácil, tá? O primeiro crédito, tem essas reuniões, tem a visita por isso que demora um pouco mais, mas na maioria das vezes todo mundo é bem atendido. Muito bem. Bom dia, Patrick. Eu quero saber se para renovar o crédito amigo, eu preciso levar algum outro documento ou só preciso os documentos pessoais? Então, o Crédito Amigo, né? Acho que provavelmente esse é o Crédito Amigo. Essa renovação, normalmente, o Crédito Amigo, como é que funciona, né? Eu não tenho tanta expertise do Crédito Amigo, porque é um setor que fica à parte da nossa agência, mas normalmente é aquele crédito que 3 ou 4 pessoas se juntam, né? Eu sou teu avalista, você é meu avalista, então todo mundo é avalista de todo mundo. Então todo mundo tem que pagar, né? Junto aquele dinheiro, paga aquela parcela e automaticamente ela é renovada. Acho que se for o caso, a pessoa lá do Crédito Amigo, né, o assessor, pede algum documento para renovação de cadastro, um comprovante de endereço. Eu me mudei, então você precisa apresentar um comprovante de endereço novo, um comprovante de renda. Agora eu estou trabalhando ali, não estou trabalhando mais aqui. Então, essa atualização de cadastro, mas o normal pagou, renovou. Em geral, liquidou a última parcela no mesmo dia, ele já está apto para poder a renovação e receber aquele recurso no mesmo prazo normalmente. Muito bem, outra aqui. Bom dia, Patrick. Eu fiz um empréstimo, Rocha, tem pergunta aqui, doidado. Olha, eu fiz um empréstimo do AgroAmigo, mas deixei de pagar desde 2018. Se eu pagar, eu tenho direito a outro empréstimo, se ou não? Aproveitando isso, quem tem dívida com alguma linha de crédito lá no Banco do Nordeste, o Simões e Fernando, como é que deve proceder? O sujeito deve proceder de que maneira para regularizar a sua situação? Então, boa, Patrick. O banco, em algumas épocas, ele percebe que
Normalmente o agricultor, ele está com aquela dificuldade de pagamento da parcela, ou falta de chuva, ou excesso de chuva, tá? Então o banco é muito consciente disso, como o Simões falou, nós somos um grupo de nordestinos, então entendemos a situação, entendemos a precariedade daqui da região, então eles são muito cientes disso. A gente tem uma batalha muito grande no Congresso para que as pessoas, os deputados, se sensibilizem, né, da nossa causa. E que muitas vezes o nosso cliente, ele atrasa não é por pirraça ou porque não quer pagar, mas é porque ele não tem condição de pagar. Então ele precisa ter de novo o seu crédito, o seu nome para comprar na praça, né? Quem está sujo não vai poder comprar, não fazer crediário em canto nenhum. Então, em determinados momentos, o banco disponibiliza algumas leis que facilitam com que a pessoa prorrogue o prazo, tá? Prorrogue essa parcela. A qualquer tempo, ele pode ir na agência e informar que está sem condições de pagar, dependendo da linha de crédito dele. Ele pode ser procurado através do Agroamigo, os meninos lá do pessoal do crédito do Agroamigo, né? Na pessoa do Alberto lá, que é o coordenador, nosso coordenador. Ele faz a verificação e solicita essa renovação, essa prorrogação do prazo. E se for de valores maiores, ele pode procurar a agência, apresenta um laudo, mostra por quê não está conseguindo honrar o crédito dele, a gente faz a solicitação de prorrogar aquela parcela, né? A gente está com a lei agora que foi sancionada em 8 de março, que é a 4987, que todas as operações de 2015 para trás, elas vão ter um rebate a depender de cada caso, de até 90%, tá? E ela é para rural e para urbano, tá certo? Então, algumas operações da nossa agência, como nossa agência 2014, provavelmente algumas operações nossas, as pessoas estão aptas a serem inseridas nessa lei, tá certo? Então, os ouvintes que tiverem operações de crédito de 2015 para trás, tá? Ela podem nos procurar para saber como é que funciona, tá certo? Que a depender da situação, de como é que está a inadimplência ou a adimplência, o banco concede bônus de até 90%. E só para complementar, Patrick, a lei é 14.166, só para quem tiver curiosidade de pesquisar sobre os efeitos dela, então a gente atende realmente. Essa é uma das únicas leis que eu vi nos últimos anos que atendia também o setor comercial, né, o setor urbano, que em geral as percas são decorrentes das atividades rurais, que elas são mais propícias a tanta intempérie do tempo, né? Ou você pode ter um excesso de chuva, ou pode ter uma falta dela que pode devastar com toda a sua cultura e fazer com que aquele orçamento projetado, aquela receita projetada, ela não seja alcançada, necessitando de fato de uma ajuda, seja do Banco Nordeste ou do governamental. Então a gente está com a lei 14.166 para aquele pessoal que teve operações contratadas de 2015 para trás. Isso não quer dizer que você que contratou há 2 anos atrás e está com alguma dificuldade, está fora. Não, procura o banco, a gente vai ter solução para todos os níveis de inadimplemento, ou até operações em dia, a gente tem condições de alongar. Mas, especificamente essa lei, ela trata das operações de 2015 para trás, que ela atualiza, ela tira todos os juros e multas provenientes contratuais decorrentes dessa dívida, atualiza pelo IPCA, né? E dá um rebate de acordo com cada caso, que pode chegar até 90% sobre os juros, para que o cliente consiga honrar com esse seu financiamento. Tem aqui uma pergunta, inclusive essa que eu ia fazer para os senhores. É o seguinte, Patrick, eu tenho uma dívida no Banco do Nordeste, só que é da cidade de Bezerros, porém eu não estou morando mais lá, eu estou aqui em Bom Conselho. Posso transferir para cá alguma coisa ou regularizar por aqui e continuar por aqui? Como é que eu devo fazer? Veja, se você procurar a agência do Banco do Nordeste aqui de Bom Conselho, a gente vai fazer essa interlocução com a agência lá de Bezerros, né? Já que todos esses dados estão lá, e a gente verifica quais são as possibilidades de acordo com as normativas internas que tem para a regularização dessa dívida, e faz esse trâmite todo por aqui, sendo que você vai continuar vinculado na unidade de Bezerros. Mas aí você pode assinar contratos, aditivos, liquidações, boletos, tudo por aqui pelo Bom Conselho. Não precisa você se deslocar até aquela unidade lá de Bezerro, não. Aqui uma outra participação. Bom dia, eu tenho uma horta. Eu posso fazer um empréstimo do Agroamigo, ou qual é a linha, pois eu preciso, e qual a documentação que eu preciso?
Uma hortinha e tal. Provavelmente uma horta dele, não sei dimensionar aí o tamanho, mas deve ser algo em torno de abaixo de 20 mil, então ele pode procurar o pessoal do Agroamigo, né? O assessor vai lá, vai ver qual é a real situação, o que é que ele quer, o que é que ele necessita, tá? Então vai direcionar ele a determinada linha de crédito. Quer dizer, o Banco do Nordeste está à disposição aqui em Bom Conselho para ajudar tanto o homem do campo quanto o da cidade, não é assim? Ou eu estou errado, Fernando Simões? Verdade. Nós temos linha de crédito para todos os fins, tá? Então, tanto do pequeno, do micro, aquela pessoa que vai comprar 2 vaquinhas, como os grandes empresários, né? Então, nós temos linha de crédito para todas as pessoas com as taxas das melhores taxas e as melhores condições do mercado. Aqui eu tenho só mais uma pergunta. Patrick, bom dia. Eu quero abrir uma conta no Banco do Nordeste, apenas para ter uma conta aberta e futuramente movimentar ou fazer alguma linha de crédito. Que documento eu preciso levar e o que é que eu devo fazer? Bom, você tem 2 opções. Ou vai à agência, né, com a documentação pertinente. Se for empresa, aí a gente vai precisar do contrato social, o faturamento da empresa e o cartão de CNPJ, juntamente com o cadastro dos sócios. Aí comprovante de endereço, comprovante de renda e identidade CPF. Realiza o cadastro da sua empresa. Ou você pode também direto, o banco também é digital, né? Você pode fazer seu cadastro e o cadastro da empresa e inclusive a abertura de conta diretamente na internet, www.bnb.gov.br. Tem lá, seja nosso cliente, e aí o link é bem intuitivo. Ele vai dizer qual é a documentação, vai fazendo uma série de perguntas sobre a vida pessoal da pessoa, nome da mãe, do pai, identidade, CPF, endereço da rua. Ao final ele vai dizer a relação de documentação precisa, que é essa que eu relatei. Em 48 horas o cadastro vai estar finalizado, pronto, né? E a conta aberta para movimentação. Para quem for de Bom Conselho ou dessa região que desejar ser atendido por aqui, eu só oriento que lá você vai escolher sua agência. Então escolha a agência de Bom Conselho, que a gente vai ter satisfação em prestar um bom atendimento para vocês. E vai estar mais perto, porque vai resolver tudo por aqui pertinho. De repente, vamos estar em outra cidade, aqui pertinho o cara já está tudo, qualquer bronca lá, vou lá falar com o pessoal e vai ser muito mais simples. Exatamente, muito mais fácil, né? Patrick. Então você vê que o banco ele está acessível nos diversos canais, né? Hoje essa questão da digitalização, ela é uma questão essencial. O jovem hoje já não tem mais essa necessidade ou não tem essa paciência de ir a banco, né? No tempo que eu era mais jovem mesmo, eu passava 2-3 horas numa fila de banco. Danada. Hoje não tem nem fila mais, na verdade. Mesmo a agência física não tem fila. Mas eu estava dia desses conversando com minha filha, ela pediu: pai, faz uma transferência para minha conta. Se tua conta, eu nem não sei de sua conta, senão eu já abri, tenho uma conta de banco digital, tá aqui o meu Pix, pode mandar o dinheiro por aqui. Não tenha medo não, né? Então o jovem está muito antenado, não só o jovem, as pessoas hoje é uma realidade o banco digital. E essas barreiras, elas de fato foram quebradas através de fazer um cadastro via internet, de hoje você ter o WhatsApp do seu gerente, do telefone é acessível. Você vê hoje, você for na agência do banco, você não vê filas, você vê um atendimento rápido, você não perde tempo. E a gente sabe que isso não é um capricho, não é que as pessoas acham que vai no banco e tem a obrigação de... É porque realmente elas têm que ter um bom atendimento, e o bom atendimento a gente não tem tempo realmente a perder. A vida moderna é isso, né? Então a gente está disposto a contribuir para que o cliente também realmente ele não perca tempo e tenha as suas soluções de créditos atendidas da melhor forma possível. Muito bem, quero agradecer aqui a Fernando Freitas, gerente da carteira Coisa Rural. Você que é da área rural nos ouvindo nesse momento, procure lá o Fernando, me ajude, ele vai estar lá pronto, preparado para ajudar você a tirar a dúvida, resolver o seu problema. Fernando, suas considerações finais, por favor. Perfeito, Patrick. Estou à disposição da população de Bom Conselho e da região, tá? Estou aberto a ajudar as pessoas, o agricultor, o pecuarista que nos procure, tá certo? E estamos sempre à disposição. Isso aí, muito obrigado mais uma vez aqui na rádio. Isso aí. Olha, só chegou mais uma pergunta aqui, eu tenho que fazer. Patrick, eu fui um credor, saí por causa da pessoa que não cumpriu com o acordo. Posso fazer sozinho o empréstimo? É o Ednir Procópio. E pelo relato dele, eu acredito que tenha sido pelo Crédito Amigo, né? Uhum. Há um tempo atrás a gente de fato fazia com grupos, né? Um aval solidário, que era grupo de 3. Uhum. Mas hoje o banco já
disponibiliza linhas de crédito também com crédito individual, né? Então eu aconselho que ele vá ali na Rua Nova, procure o posto do Crédito Amigo, e lá a gente tem coordenadores e assessores que vão dar a melhor forma a melhor informação e o direcionamento para ele poder acessar essa linha de crédito individual. Simões, gerente da agência do Banco do Nordeste aqui de Bom Conselho, muito obrigado pela sua participação, viu? Patrick, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para os milhares de ouvintes, né? Dizer que o banco está à disposição, nós somos uma casa do povo mesmo, então a casa é de vocês. Fiquem à vontade. E eu queria só aproveitar a oportunidade também, Patrick, dizer que o banco também ele reconhece nossos empreendimentos, os empreendimentos que a gente financia, e anunciar que o banco tem o prêmio MPE, que é por estado. E esse ano a gente teve a grata satisfação de agraciar um empreendimento de Bom Conselho. A gente premia 3 empreendimentos no estado, né? E o de agroindústria foi aqui do município de Bom Conselho. O nosso amigo Manuel Luna, ele vai receber o prêmio lá na nossa superintendência, que é um reconhecimento pelas boas práticas, pelos bons relacionamentos e pela inovação que ele faz no seu empreendimento. Então, todo ano a gente tem esse prêmio de destaque, e esse ano Bom Conselho foi contemplado. Aproveitar aqui, o senhor Manuel Luna, ele fabrica um dos melhores queijos aqui da nossa região, e tá aí o prêmio merecido. Obrigado, Fernando, obrigado, Simões. Vem aí, eu Tocando Bola, a gente se fala amanhã, 7 da matina. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz, e até amanhã, tchau. Rádio Papacassa, falando a linguagem do nosso povo. A estação primeira de Bom Conselho, fazendo história.